Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 43. E olha, essa é uma história e tanto, cheia de drama familiar, um propósito divino por trás de tudo e um teste que podia mudar o destino de todo mundo. É um capítulo que mostra de um jeito incrível como Deus pode usar até as situações mais complicadas para consertar o que parecia quebrado para sempre. O cenário aqui é bem pesado. Pensa só, uma fome terrível está acabando com tudo, e no meio disso, uma família toda bagunçada por dentro é forçada a encarar um passado que eles fizeram de tudo para esquecer. Para sobreviver, eles precisam voltar para o Egito, um lugar que para eles era sinônimo de trauma, mas que, sem eles saberem, seria também o lugar da redenção. E é aqui que a história pega fogo. Essa é a pergunta central de tudo. O que é que José estava pensando? Por que ele insistiu tanto na presença de Benjamim e depois deu todo aquele tratamento especial para ele? Era algum tipo de vingança, amor ou era um teste friamente calculado? Bem, é isso que a gente vai descobrir. Então, nossa história começa lá em Canaã. A família de Jacó tá por um fio. E não é só por causa da fome, não. É pelo peso das decisões do passado. Essa frase aqui, a fome continuava rigorosa na terra, pode parecer simples, mas ela é o motor que move toda a história. Não se trata só de falta de comida, gente. É uma crise que bota a existência deles em jogo e força Jacó a pensar no impensável, arriscar a vida de Benjamim, seu filho caçula. Essa crise toda força uma decisão. A família precisa de comida, mas o preço para conseguir é entregar Benjamim. E é justamente nesse momento de puro desespero que um dos irmãos dá um passo à frente. E a gente vê uma das viradas de chave, uma das transformações de caráter mais marcantes da Bíblia. Olha só o contraste. É gritante. Antes, o Rúben tinha oferecido a vida dos filhos dele. Uma oferta meio distante, quase desesperada, né? Agora não. Agora o Judá se oferece. Ele coloca a própria pele em risco, o futuro dele como garantia. Isso aqui não é só uma promessa, é um sinal de que ele amadureceu, de que ele está assumindo a responsabilidade de verdade. Essa fala do Judá é o que vira o jogo. Ao tomar a frente e chamar a culpa para si, ele consegue convencer o pai, Jacó, de que dessa vez as coisas seriam diferentes. É essa transformação do Judá que faz a história poder continuar. Com o coração apertado, Jacó finalmente cede. E as instruções dele são super detalhadas. Os presentes, bálsamo, mel, especiarias, não eram coisinha à toa, não. Eram os produtos mais valiosos de Canaã. Como os estudos mostram, isso era tipo uma prática diplomática da época para agradar uma autoridade. Era uma tentativa desesperada de acalmar o tal governante do Egito. E aqui a gente vê a rendição final de Jacó. Quando ele invoca a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele não está só fazendo uma oração qualquer. Ele está se agarrando nas promessas da aliança que Deus fez com Abraão, entregando tudo nas mãos dele. É um ato de fé que nasce no meio da mais completa incerteza. Agora a gente muda de cenário. Vamos para o Egito. A chegada dos irmãos não é no mercado de grãos, como eles esperavam. O destino é um banquete, que vai virar o palco de um teste emocional muito, mas muito profundo. A tensão sobe na hora. Ser levado para a casa do governador em vez de ir para o lugar de sempre deixou eles apavorados. Eles logo pensam o pior. Claro, pronto, é uma armadilha por causa daquela prata que a gente achou nos sacos de grãos. O pânico ali era real. E aí, quando eles estão no auge do medo, vem uma virada totalmente inesperada. O mordomo egípcio não só acalma os caras, como ainda diz que o dinheiro foi um presente do seu Deus, o Deus de seu pai. Uau, isso é impressionante, né? Um estrangeiro no Egito reconhecendo que a providência de Deus estava agindo ali. Quando José finalmente reencontra Benjamim, seu irmão mais novo, o único outro filho da sua mãe, Raquel, toda aquela pose de governante frio e poderoso simplesmente desmorona. A emoção é tão forte que ele tem que sair de fininho para chorar escondido. Esse momento mostra o conflito dentro dele, o amor gigante pela família, brigando com o teste que ele sabia que precisava fazer. E no meio do banquete, José dá a ordem. A porção de comida de Benjamim tinha que ser 5 vezes maior que a de qualquer outro irmão. 5 vezes. Pronto. O cenário para o teste final estava montado. E essa é a pergunta que vale 1 milhão. José recria de propósito a mesmíssima situação que levou à sua própria traição, o favoritismo explícito. A reação deles a isso ia dizer tudo. Será que o ciúme ia dominar eles de novo ou a mudança deles era para valer? O rumo da história toda dependia dessa resposta. Só que essa história é muito mais do que só um drama familiar. Ela funciona como um modelo teológico poderoso que aponta para verdades muito maiores sobre Deus e sobre redenção.
As análises teológicas costumam ver José como um tipo de Cristo. Pensa bem, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, vendido por umas moedas, aguentou o sofrimento e, no fim, foi exaltado a uma posição de poder, de onde ele se tornou salvador justamente de quem o traiu. É um paralelo impressionante com a história do Evangelho. E aquele banquete lá no Egito, onde os irmãos se reúnem numa paz ainda meio frágil, é como se fosse uma pequena amostra de uma promessa futura. Ele aponta para o grande banquete messiânico, aquele onde o povo de Deus de todos os cantos vai finalmente se sentar à mesa no reino dos céus, totalmente reconciliado. Tá, muito legal. Mas e aí? O que essa história tão antiga tem a ver com a nossa vida hoje? As lições são muito relevantes. Primeiro, que Deus, na sua soberania, usa as crises da nossa vida para nos lapidar, para nos fazer amadurecer. Segundo, o exemplo de Judá ensina que liderança de verdade tem a ver com o sacrifício e com chamar a responsa para si. E por fim, a história nos lembra que mesmo depois das piores traições, o caminho para o perdão e para a restauração está sempre aberto. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Assim como os irmãos não conseguiam enxergar o plano completo de Deus, talvez as provações que a gente enfrenta hoje também tenham um propósito. Quem sabe elas não estão nos preparando, moldando o nosso caráter para um futuro de reconciliação, de restauração que a gente ainda nem consegue enxergar.